Olá, como vai? Espero que tudo esteja bem com você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal, a essa playlist, onde comentaremos e implementaremos sobre o assunto relacionado a testes unitários. Meu nome é Everton Coimbra de Araújo, estou aqui à disposição de vocês. Espero que o conjunto de vídeos que você veja lhe agrade, ao ponto de você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e que possa também curtir o vídeo. As implementações que veremos nesse vídeo são relativas ao .NET 5, utilizando a linguagem C# e framework de testes MS Test. Bem, começamos com uma dúvida bem básica, né? O que é um teste de unidade? O livro The Art of Unity Testing define um teste de unidade como uma parte automatizada de código que invoca uma unidade de trabalho no sistema e, em seguida, verifica uma única suposição sobre o comportamento dessa unidade de trabalho. Quando estamos falando de unidade de trabalho, estamos falando, em nosso caso, de um método. Então, nós vamos ter automatização do nosso código que vai invocar um método que atende a uma demanda do modelo de negócio da aplicação e ele vai verificar se essa execução ela retorna um valor ok, funcionou, ou um valor não funcionou. Bem, pela definição e explanação anterior, ficou claro quando eu disse que a unidade de trabalho é um método, porque ela representa qualquer lógica exposta por meio de métodos públicos. Veja, eu antes falei de método, agora frisamos que o método precisa ser público, porque ele precisa estar disponível a quem vá consumi-lo. Então, essa unidade de trabalho, que é o nosso método, ela normalmente, isso você pode lembrar da orientação objeto, ela vai retornar um valor ou vai alterar componentes internos. Ou ainda, faz chamada a uma unidade externa. Essa unidade externa pode ser um serviço web, uma API REST, por exemplo. E a gente precisa testar o retorno que essa API REST nos traz. Com a definição clara de que a unidade de trabalho, que é o que nós vamos testar, é um método e ele precisa ser público, a gente tem a pergunta, né? E os métodos privados? Como que eles ficam no teste? Resposta é simples, nós não os testamos. Os métodos privados são testados quando chamamos nosso código por meio de seus métodos públicos. Ou seja, dentro do método público, com certeza haverá alguma invocação a um método privado. Então, de maneira resumida, um teste de unidade é um código que invoca algum código em teste e verifica um determinado comportamento desse código. Por que devemos escrever testes de unidade? Se você já desenvolveu alguma coisa a nível profissional ou a nível iniciante, a nível acadêmico, logo depois de você implementar esse código, você sentiu a necessidade de alterá-lo. Mas, se você não ficou preocupado que algo que você já tinha feito e que funcionava possa deixar de funcionar, você pode ter encontrado a situação de que se deparou com que o que funcionava não funciona mais. Então, o principal motivo para escrevermos testes é ganhar confiança. Os testes de unidade nos permitem fazer alterações com a confiança de que funcionarão e o que tinha antes funcionando não vai deixar de funcionar, mesmo após a sua alteração, seja ela corretiva ou evolutiva. Então, a gente pode dizer que os testes de unidade funcionam como uma rede de segurança para evitar que nós quebremos um funcionamento já validado com as adições que nós estamos fazendo em nosso código, ou alterando ainda, né, um código já funcionando. E uma coisa interessante também é que os testes de unidade, normalmente, quando bem escritos, funcionam como uma documentação viva. O primeiro usuário final de nosso código
são os testes de unidade. Eles são os primeiros clientes do nosso código. Se você quiser saber o que uma determinada biblioteca é responsável, o que ela faz, e se ela foi implementada fazendo uso de testes de unidade, a leitura dos testes é uma rica fonte de informação sobre essa funcionalidade. E o que torna um teste um bom teste de unidade? Eles devem ser executados rapidamente. Ele não pode demorar, o tempo de vida dele deve ser curto. Quanto mais nossos testes demoram para serem executados, menos frequente nós os executamos. Ou seja, a gente vai querer deixar de executar o teste porque ele demora. Então a gente acaba abandonando os testes por causa disso. E se nós não executarmos nossos testes com frequência, nós vamos estar abrindo portas para os erros. Os testes devem ser executados em qualquer ordem. Eles têm que ser independentes. Eu não posso dizer executa o teste 1, depois o teste B, depois o C. Eles têm que ser executados em qualquer ordem, tem que ser independente. Um teste deve criar seu próprio estado e não depender do estado de outros testes. Eles devem ser determinísticos. Não importa quantas vezes executemos nossos testes, eles devem sempre ou falhar ou passar todas as vezes. Não pode ficar na dúvida. Nós não queremos que o teste use entrada aleatória, por exemplo. E assim, os nossos testes, eles devem se validar. Não devemos depurar nossos testes para ter certeza de que foram aprovados ou reprovados. Cada teste deve determinar o sucesso ou fracasso do comportamento testado. Agora sim, imagine que temos centenas de testes e para ter certeza de que passam, temos que depurar cada um deles. Fica um trabalho bem difícil e cai no que eu comentei anteriormente. Vai ser um processo lento e a gente com certeza vai deixar de executar o nosso teste. Vamos começar o nosso trabalho com o objetivo de escrever o nosso primeiro teste de unidade. Então, nós vamos criar uma biblioteca para manipular string. O nosso objetivo inicial é escrever esse código aqui, onde nós temos uma string e chamando o método remover. Lembre-se que esse literal é um objeto, e um objeto tem acesso a outros métodos. Mas você pode falar assim, mas eu não tenho o método remover em uma string. É aqui que a gente abre um parênteses em relação ao teste de unidade. Então, de onde surge esse remover? Se você já tem conhecimento em C# ou em outras linguagens que implementem essa situação, o remover é um método de extensão para a classe string. Mas o que é um método de extensão? Imagine que nós já temos o nosso código e precisamos adicionar uma nova funcionalidade para uma classe que já existe, sem ter que recompilar, sem ter que trabalhar herança e sem ter que modificar. Então, a resposta é que a gente vai implementar um método de extensão. Então, os métodos de extensão, ou o termo em inglês Extension Methods, como o próprio nome diz, são métodos que possibilitam adição de novas funcionalidades a um tipo de dados já existente, sem ter que criar um novo tipo derivado ou recompilar ou ainda modificar o tipo original. Os métodos de extensão são métodos estáticos, que nós vamos poder ver isso em nossa implementação, mas são chamados como se fossem métodos de instância no tipo estendido. Para o código de cliente escrito em C#, não há nenhuma diferença aparente entre chamar o método de extensão e os métodos definidos em um tipo. Para que nós possamos implementar nosso primeiro teste unitário, nós vamos precisar do SDK do .NET 5, do Visual Studio Code e que você tenha um conhecimento básico da linguagem C#. Então, vamos começar a trabalhar. Para começarmos a colocar a mão na massa, nós vamos fazer uma contextualização. Nós vamos criar uma solução e dentro da solução teremos a nossa aplicação, teremos a biblioteca com o método de extensão implementado para o método que iremos testar e teremos um projeto de teste também. Então nós começaremos criando a nossa solução, mas antes vamos verificar aqui no Marketplace
se nós estamos com a extensão C# habilitada. Ó. Ela está aqui instalada, precisamos dela. Vamos agora fechar aqui, acessar o terminal, acessar a nossa pasta de projetos. Então, eu vou criar aqui um diretório chamado de testes unitários. Vou acessar esse diretório e vemos que ele não tem nada dentro dele. Vazio. Então, agora eu vou chamar o .NET CLI e usar o comando new e o parâmetro solution sln para ele criar a solução. Ele deu o retorno que a solução foi criada, vamos verificar. Ele está ali com o arquivo de solução já criado. Agora nós vamos começar criando o nosso aplicativo de console. Vamos aqui então chamar o .NET CLI, colocando new console -o para especificar onde que eu quero que a pasta que eu quero que ele seja criado. Vamos colocar console app. Console app. Vamos dar um dir. Veja, ele criou aqui uma pasta console app. Se acessarmos essa console app, darmos um dir, ele tem lá o projeto. Pronto. Voltamos para a nossa pasta de testes unitários e vamos adicionar esse nosso projeto à nossa solução. Então, eu vou usar .NET Solution Add, que temos esse console app, temos aqui o console app, a pasta, e o console app CS Project, que é o arquivo que precisamos. Então, adicionamos o projeto à nossa solução. Podemos aqui, agora, abrir a nossa solução. Open Folder, achamos onde ela está criada, abrimos aqui e selecionamos a pasta Testes Unitários. Aqui temos a nossa solução, temos o projeto de console, podemos abri-lo aqui apenas para verificar se estamos com a configuração correta, né? Para o nosso framework. Está tudo certo aqui. Vamos então em nosso programa verificar se ele está funcionando. Para isso, nós vamos abrir o terminal. Aqui adicionamos o que ele está pedindo. Como o nosso projeto de console está dentro da pasta de testes unitários, nós vamos usar aqui .NET Run, usamos o hífen P e colocar qual o caminho, que é o console app. Vamos ver o que acontece. Ele executou o aplicativo. Se eu estivesse na pasta do projeto, eu executaria apenas o .NET Run. O que nós queremos aqui é uma string, olá, mundo do teste unitário, e chamar o método remover. Aqui ele aparece, quando digitamos, ele aparece o remove, mas isso é do próprio framework e da linguagem C#. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos o remover, porque nós vamos criar o nosso método, o nosso serviço. Ele está acusando que esse método não existe, o que é óbvio, né? E nós vamos criá-lo. Para isso, nós vamos criá-lo. Então, nossa aplicação não está funcionando aqui porque ela possui um erro. O que nós vamos fazer? Criar agora uma biblioteca. Nós vamos criar uma biblioteca e essa biblioteca conterá o nosso método de extensão que poderá ser utilizado por qualquer projeto. Então, na nossa pasta que é da solução, nós vamos usar .NET New, usar o template ClassLib, onde nós vamos colocar em, chamar de Library App. Ok, ele criou, veja que temos aqui uma outra pasta. Nós precisamos agora adicionar esse projeto à nossa solução, tal qual fizemos antes para o projeto de console. Então, vou ter .NET sln add, aí vamos pegar a pasta aqui, library de console, e vamos usar o projeto library app. O projeto foi adicionado. Então, você pode também, da mesma maneira, vir aqui e verificar se ele está correto. Nós podemos verificar a solução, se ela está ok com algum problema, executando .NET build na pasta da solução. Olha lá, falha de compilação e temos um erro. Nós vamos agora, no nosso projeto de biblioteca, apagar esse arquivo que ele criou, o class1cs. E nós vamos criar, dentro da pasta do projeto, uma nova pasta e vamos chamá-la de extension methods. E aqui dentro vamos criar um arquivo e chamá-lo de remover.cs.
nós vamos ter um namespace. Se você verificar aqui no program, nós temos o namespace console app. O ideal é que tenhamos a nossa solução fazendo parte do namespace, né? Então a gente pode colocar testes unitários.consoleapp. E podemos pegar isso daqui em nosso remover, colocar não o console app, né? Mas o library app e o ponto extension methods. Então, temos um namespace bem organizado. Dentro dele, nós criaremos uma classe estática. Lembre que os métodos de extensão são métodos estáticos. Então, vamos colocar, e públicos, né? Public, static, class, remover, extensions. Essa é a nossa classe. E precisamos ter dentro dela um método estático que será o responsável pela funcionalidade do nosso método de extensão. Vamos aqui implementar o nosso método, né? Remover estático, public, static, ele vai retornar um tipo remover string, que nós não temos essa classe definida ainda, e o método se chamará remover, recebendo diz string source. Esse parâmetro diz ele é muito importante, pois ele diz em qual tipo o método será adicionado. Então, será em string. E aqui nós não temos essa classe ainda, mas nós logo a teremos. Nós vamos aqui fazer o seguinte, um return, precisa ser daquele tipo, new, remover string. E mandando para ela o source. Estamos com esses erros, mas não se preocupe com isso que vamos resolvê-lo. Vamos criar agora essa classe, remover string. Vamos ver a opção. Gerar a classe. Ele gerou aqui no próprio arquivo. Muito bem. Então agora nós vamos colocar nessa nossa classe um campo privado, será read-only porque só aceitará uma atribuição, e string source começando com sublinhado para semanticamente verificarmos que ele é privado. Vamos criar um construtor interno. O tipo interno, ele garante que o artefato seja visível apenas dentro do próprio assembly. Então, chamamos aqui, remover string, recebendo uma string chamada de source. E quando esse construtor ocorrer, nós vamos pegar aqui o campo source e atribuir o valor recebido em source. Agora precisamos implementar a sobrescrita do método toString. Então, nós vamos ter aqui um public override, que retorna, aqui ele já pergunta, aqui ele ajuda a gente, o toString, perfeito, e ele vai retornar, antes faremos uma verificação se veio algum argumento, né? Se ele não é nulo, ele vai retornar uma string vazia, e se ele for nulo, ele retorna um null. Não se preocupe muito com essa lógica ainda, que nós vamos trabalhar bastante ela. Vamos aumentar aqui um pouco o nosso terminal. Nós precisamos adicionar ao projeto de console o acesso ao projeto de biblioteca, porque o nosso método remover vai estar em outro projeto. Então, nós vamos usar aqui o .NET Edge, o projeto em que nós queremos adicionar a referência, que é o console app. Usamos a opção reference, o projeto que nós queremos referenciar, que é o library. Ok, ele adicionou essa referência. Se você verificar o arquivo de projeto, ele teve esse item group selecionado nele. Nós temos aqui um erro no programa ainda, né? Clicar aqui. Veja, ele já identifica que temos remover lá na nossa biblioteca. Adicionamos aqui. Parou o erro, podemos aqui dar um .NET Build. Executou com sucesso, nenhum erro. Podemos executar nosso projeto e ver o que acontece. .NET Run, -p, console app.
Ele não exibiu nada, né? Tudo bem. Isso não quer dizer que nosso código não esteja funcionando. Nós vamos trabalhar isso já já. Nós queremos apenas a biblioteca, é isso que nós temos. Bom, temos o nosso código para o método de extensão implementado. Agora, seguindo o nosso instinto normal de como realizar os testes em nossa aplicação, nós vamos fazer uso do program. É isso que nós aprendemos no início. Não é o nosso objetivo, mas muitas vezes a gente faz essa situação. Nós vamos ter aqui um var, vamos chamar essa variável de vazio, porque a gente viu lá no código que quando não remove nada, retorna isso. E aí os nossos testes. É o if. If string ponto is not your empty de vazio, já vamos verificar esse erro. Aí nós vamos escrever console.writeLine, remover, ok. Caso contrário, console.writeLine, remover, falhou. Era para receber uma string vazia, mas recebeu. Aqui a gente vai usar a interpolação de string para podermos colocar aqui o vazio. E ao final vamos usar um console.readKey. Aqui ele está dando um erro. É um erro assim, ó. Ele não consegue converter um tipo de dado que é remover string para string. Então, o que acontece aqui? O nosso remover, vamos olhar ele aqui, ele retorna um remover string. E a gente está testando aqui no nosso programa uma string. Então a gente precisa fazer uma conversão implícita nisso. Então vamos precisar aqui de um método público, estático, implícito. Para fazer a conversão de maneira implícita, ele vai ser um operador do tipo string. E ele recebe um objeto do tipo remover string, vamos chamar aqui de remover string. E ele retorna o remover string que recebeu, chamando toString que nós sobrescrevemos a implementação. Vamos gravar e verificar aqui no programa. O erro já sumiu. Interessante isso, não é verdade? Senão a gente teria que chamar aqui o vazio, forçando pelo toString dele. Então aqui a gente resolve isso, ele transforma de maneira implícita. Então podemos testar isso. Vamos executar aqui o .NET Run, remover OK. Ele retornou um valor nulo ou vazio e aguarda o pressionamento de uma tecla. Bom, o vídeo já está longo. Acredito que você esteja cansado. E talvez com um pouco de frustração que ainda não vimos a implementação de testes unitários. Mas fique tranquilo que o vídeo da sequência nós implementaremos o teste unitário como ele tem que ser. Nós aqui, no vídeo que terminamos agora, contextualizamos testes unitários. Justificamos o seu uso, explicamos a sua necessidade, verificamos o uso de extension methods para aplicarmos o nosso teste unitário, tivemos uma ambientação com o VS Code, criamos através do .NET CLI um projeto de console, um projeto de biblioteca, adicionamos a referência do nosso projeto de biblioteca ao projeto de console, implementamos na console um comportamento normal para testar uma biblioteca, sem fazer uso de teste unitário. Fizemos o trivial. Pegamos um dado e comparamos o seu resultado com alguma coisa. Então eu peço agora que você dê uma relaxada, beba uma água e se prepare para assistir o próximo vídeo.